Boa noite, caros ouvintes da TV CMA. Estamos mais uma vez com o nosso programa Podcast Viver em Cristo. Fala, meu irmão, meu Medeiros. A paz do Senhor, nobre apresentador Tiago, a paz do Senhor, nosso diretor Ironildo, e a paz do Senhor, esse povo abençoado do estado do Rio Grande do Norte, da cidade do Alto Rodrigues. A partir de agora a gente está iniciando o podcast aqui pela CMA Web TV, direto do Alto Rodrigues, para todo o Brasil e o mundo por meio da Rede Mundial de Computadores, a internet. E nesse podcast de hoje a gente tem um convidado muito especial, né, nobre Tiago? Exatamente. É o ministro do Evangelho, nosso auxiliar Jorge, ali da congregação de Tabatinga. Tem muita novidade, não tem, Tiago, hoje? Hoje a novidade vai ser grande, viu? Com um grande pregador da palavra de Deus. Tiago, lembrando que é o segundo podcast, né? A gente teve aquele piloto com a experiência, né? Aqui pela CMA TV, já no novo estúdio. E nosso diretor fez a participação de um piloto, onde teve uma audiência bacana. E nós cremos que a partir desse novo podcast, do segundo podcast, a gente vai com certeza trazer um conteúdo aí bem melhor. E eu creio que a frequência hoje vai ser muito boa, viu, Tiago? Em nome de Jesus, hein? Em nome de Jesus. Vamos dar as boas-vindas ao ministro Jorge. Jorge, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Viver para Cristo aqui pela CMA TV. Boa noite, meus amados amigos e irmãos. É um prazer estar aqui cooperando com os amados irmãos e uma satisfação imensa falar um pouco da palavra de Deus, onde o tema proposto, um tema muito bom, e vamos aprender um com os outros em nome de Jesus. E você que está escutando aí, quiser mandar sua perguntinha, mande para a gente, que a gente vai mandar para nosso irmão Jorge. Tiago, falar do podcast aqui pela CMA TV é dizer que havia uma necessidade, né, aqui na cidade do Alto Rodrigues. E uma vez que a CMA TV também é uma rede missionária, que está sempre trazendo o Evangelho do Senhor Jesus, apresentando por meio da internet. Agora com o novo conteúdo, esse podcast eu acredito que vai abrilhantar cada vez mais a programação e também trazendo várias experiências de homens de Deus que vão passar durante as programações aqui do nosso podcast, aqui pela CMA TV. Exatamente, irmão Medeiros. É um podcast que foi feito numa mesa de uma lanchonete, uma ideia que nosso diretor Iranildo propôs para a gente, mas vamos aí, que Deus abençoe cada dia mais, não é? É isso aí, nosso diretor Iranildo já está compartilhando ali o link ali. Eu tenho certeza que hoje, além agora de alguns que já estão acompanhando conosco, eu acredito que na represa a gente também vai alcançar muita gente aqui através desse podcast. Tiagão, já tem alguma pergunta aí para o nosso ministro Jorge aí? E, vamos falar hoje sobre Lázaro. E o tema hoje é Jesus chorou. Amém? A pergunta que eu faço para nosso irmão Jorge: quem é Lázaro? Responder aqui o meu amigo Tiago. Nós sabemos que através da palavra de Deus, lá em João 11, versículo 1 até o 45, tem uma história que nos chama muita atenção. Uma família a qual Jesus tinha uma intimidade, e Jesus vai dizer que era um amigo deles. E nós lendo o texto, nós vai ver que quando Jesus passava por Betânia, ele fazia questão de passar na casa de Maria e Lázaro. E nós lendo o texto, Maria e Marta vai enviar um mensageiro até Jesus e diz que seu amigo Lázaro
está enfermo. E através do texto, nós vamos ver que Jesus demora 4 dias para chegar. E quando Jesus chega, Marta vai ao encontro de Jesus, chorando e dizendo: se o Senhor estivesse aqui, o seu amigo Lázaro, o meu irmão, não teria morrido. E quando Jesus ouve essas palavras da boca de Marta, ele olha para ela e diz: se tu creres, verás a glória de Deus, e teu irmão há de ressuscitar. E Marta, ouvindo essas palavras, vai dizer para Jesus que sabe que ele vai ressuscitar nos últimos dias. Marta estava pensando que Lázaro só ia ressuscitar no arrebatamento da igreja. Mas Jesus, falando com ela, disse: se tu crer, verás a glória de Deus. Então Marta vai chamar sua irmã Maria e Maria vai sair ao encontro de Jesus. Irmão Jorge, sem interromper a narrativa de Lázaro, mas Lázaro o que mesmo de Jesus? Segundo o texto, Lázaro era um grande amigo de Jesus. E nós procurando o significado de Lázaro, é um significado bem importante. Lázaro é uma forma abreviada de um nome hebraico, Eleazar, que significa aquele a quem Deus ajudou. Esse significado de Lázaro realmente tem tudo a ver com a cena que Lázaro passou. Nós lendo o texto, nós vai ver que um dos maiores milagres a qual Jesus fez foi a ressurreição de Lázaro. Nós lendo a Bíblia, nós vai ver que Jesus vai ressuscitar a filha de Jáiro assim que morre. E depois Jesus também vai ressuscitar o filho da viúva Naim. E quando nós comparamos esses 3 milagres de Jesus, nós aprendemos que Jesus ressuscitou assim que morreu e ressuscitou depois do cerimonial de como é que se diz? O velamento do corpo, né? Quando o corpo, a família fica velando aquele corpo e quando sai para o cortejo. Então agia uma cultura que dizia que a alma daquelas pessoas ficava 3 dias, poderia voltar para aquele corpo. Por isso que Jesus só vai ressuscitar Lázaro depois de 4 dias. Mas é uma questão que todo mundo fala, eu acho que o irmão Medeiros também deve já ter visto falar, que levaram 3 dias para Jesus chegar, não foi? Mas e os outros 3, foi 4 dias, não foi? 4 dias, eu não me engano. 4 dias. E os outros 4 dias, o mensageiro para chegar a Jesus? Porque Jesus estava distante de Betânia, né? Então o texto vai dizer que quando o mensageiro chega, Jesus manda ele voltar e fica ainda 2 dias. Então 2 mais 2 são 4 dias. Então Jesus ele fez questão de passar 4 dias, porque havia essa cultura em Israel, né? Onde a alma poderia voltar para o corpo. Se nós for estudar a cultura hebraica, você vai ver essa cultura aí. Então Jesus, o projeto na vida da gente, muitas das vezes a gente quer na hora, né? Maria e Marta queria que Jesus viesse na mesma hora. E na vida da gente também não é diferente. Muitas das vezes a gente quer que Deus faça algo que a gente está precisando na hora. Mas quando Jesus fez depois de 4 dias, você vai ler o texto que até o próprio judeu
creram em Jesus. Então há um propósito no tempo determinado por Deus. A pergunta aqui é o nosso querido Jorge, mas enquanto faço essa pergunta, queria mandar um abraço, um alô à cantora Patrícia Maria Paulino, ali da cidade de Campeche, que está na escuta aí, na audiência, Carlos Alves, Celissandra, Antônio Medeiros, de Ana Paz do Senhor Jesus. O pessoal já está interagindo aqui, né? Já? A Misa Dai aqui, entrou aqui também, né? Dizendo que Jesus é bom. Nobre ministro Jorge, a importância da gente presenciar milagre. Acredito que após esse milagre extraordinário, impossível, a Bíblia diz, porque para Deus nada é impossível. Lucas 1,37, né? E a edificação diante de um fenômeno como esse, que foi uma ressurreição após 4 dias, né? Acredito que todos ficaram surpresos quando Jesus pediu para que tirasse aquela pedra. Assim também como foi no filho da viúva de Naim, quando ele já estava a caminho, né, para enterrar o menino. De repente Jesus aparece ali e toca ali naquele caixão e o menino ressuscita. Então houve grande espanto ali e a fama de Jesus percorreu. Qual a importância da gente presenciar milagres extraordinários, sabendo que para o cristão a salvação do Senhor, a mensagem da cruz nos baixa, mas qual a importância da gente ver presença de milagres no dia a dia? A importância de nós ver um milagre, para nós que está recebendo um milagre, é um privilégio, porque quando nós recebemos um milagre da parte de Deus, representa que o nosso Deus ouviu o clamor feito por nós. Porque muitas das vezes a gente se encontra em situações ao qual nós clamamos e pedimos a Deus e Deus responde. Mas muitas das vezes Deus prefere fazer da maneira dele. Para nós é um privilégio receber e ver um milagre de Deus, porque isso aumenta a nossa fé mais ainda. E segundo o texto você vai ver que quando Jesus fez esse milagre aí, muitos que criticavam Jesus creu que ele era o Filho de Deus e o nome do Senhor foi glorificado. Então, nos dias de hoje não é diferente. Se nós for analisar e pesquisar, Deus tem feito muito milagre, prodígio e maravilha e vai continuar fazendo em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Irmão Jorge, estamos aqui, mas também quer fazer uma perguntinha aqui que mandaram para a gente, no texto vai dizer, Jesus chorou. É positivo. Quando Jesus, interessante que Jesus só chorou quando viu Maria chorar. Maria chorou, falou, ficou Marta, né? E Jesus simplesmente mandou chamar Maria. Isso mostra um nível de intimidade que nós temos com Jesus. Noutra passagem você vai ver que Maria e Marta estão cuidando da casa. A primeira visita de Jesus em Betânia, na casa de Maria, Maria fica nos pés de Jesus e Marta fica cuidando dos fazeres da casa. Aí chega um ponto que Marta vai reclamar com Jesus porque Maria não está ajudando ela. E Jesus vai responder: Marta, Maria escolheu a melhor parte, que é estar nos meus pés ouvindo a palavra de Deus. Irmão Jorge, para Jesus chorar, eu acho que ele tinha um amor muito grande por Lázaro. E por Lázaro e por Maria, né? Quando Maria já chega se prostrando nos pés de Jesus. E o interessante é que Jesus já sabia que ia ressuscitar Lázaro. Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. Não. O texto vai dizer que ele sentiu íntima compaixão ao ver Maria chorando e aqueles que a acompanhavam.
Porque Jesus já foi com um propósito de ressuscitar Lázaro. Jesus já sabia que Lázaro estava morto. Agora, quando ele vê aquela cena de Maria se prostrando e chorando diante de Jesus, aí Jesus não aguentou. Porque se tem uma coisa que move o coração de Deus, é um clamor sincero diante de Deus. Glória a Deus. Isso você vai ver quando o cego de Jericó está clamando, um clamor sincero. Jesus vai ouvir em meio àquela multidão, em meio àquela zoada, um clamor sincero e faz outro grande milagre. Jorge, a gente sabe que Jesus ratifica o que João Batista já tinha falado, né, a respeito do arrependimento, que era a chegada ao reino de Deus. E Jesus, o centro dele também é apresentar esse reino do Pai. Mas milagres como esse extraordinário acontecia no mistério espetacular de Jesus. E ele disse que depois da mensagem da cruz foi dado a ele todo o poder nos céus e na terra, e transferiu esse poder e autoridade aos seus discípulos, ou seja, a igreja de hoje, que é nós. E a gente temos visto muitos milagres em nosso meio. É verdade que nos dias atuais a gente tem visto poucos milagres, e eu acredito que é por falta de exercer a fé. Mas a gente volta a um tempinho atrás e vê o ministério de Billy Graham e de grandes homens de Deus, que realmente é pautado de extraordinários milagres, né? De cadeirante, sair da cadeira andando, né? E até mortos também ressuscitando, não é assim? Então, o que é que está faltando nos dias atuais para a nossa geração usar essa autoridade que Jesus nos deu? O que está faltando para a geração de hoje, nós sabemos que é a geração do louvor. Muitos querem só adorar a Deus, louvar a Deus, mas quando você faz uma campanha de oração em jejum, poucos querem fazer isso. E é através da oração e da campanha e do jejum aonde nós temos mais intimidade com Deus. Eu lembro que a maior igreja pentecostal do mundo, o pastor da igreja, ele orava 6 horas por dia, a primeira oração dele. E eu vendo esse testemunho, ele vai dizer que na igreja dele milagre era coisa normal. Porque se você quer alcançar milagre, quer ver o poder de Deus na sua vida, é através da oração e leitura da palavra de Deus. Louvado seja Deus, está aí. Tiago, vamos mandar mais um alôzinho aqui pro pessoal, muita gente conectada aqui no YouTube. Eu vi aqui, viu? Nosso querido irmão Marcone, dando uma boa noite aí. Ele compartilhou aí, muito obrigado pela audiência. Caiane também está ligadinha conosco. Elizabeth Jerônimo está dando a paz do Senhor. Seja muito bem-vinda, Elizabeth. José Armando ali. Nosso presbítero. Presbítero Armando, né? Grande abraço a todos vocês que está na escuta aí. Compartilha aí para que o máximo de pessoas venham ser alcançadas, ser evangelizadas e venham desfrutar da palavra de Deus, né? Pois a gente está mencionando aqui, estamos meditando aqui num texto que fala sobre o grande milagre e fenômeno da ressurreição de Lázaro. Tiagão, mais alguma pergunta? Tem alguma pergunta do amigo internauta aí? Sim, uma perguntazinha aqui para ele, que mandaram aqui para a gente. Eu quero também, aí está conosco Francisco Luca Martins, paz do Senhor por Senhor. Nosso irmão Jorge, estamos fazendo mais uma pergunta para o senhor. Jesus não podia voltar para a Galileia, que ele lá foi ameaçado de ser pedregado. Eu queria falar para o senhor como Jesus não poderia voltar, mas que fez Jesus voltar? Será que foi o amor às almas, ou Jesus tinha um propósito para efetuar naquele momento? É interessante que a gente vê no contexto do texto,
Jesus tinha sido expulso daquela cidade. Mas quando Jesus ouve que Lázaro está enfermo, ele não pensa duas vezes, né? Passa 4 dias e vai, porque primeiro que ele amava aquela família, né? E segundo que ele tinha um propósito de, através desse milagre, ganhar almas para o reino de Deus, né? Porque o propósito de Deus de Jesus era ganhar almas para o seu reino. Se você for observar o ministério de Jesus, ou ele está ensinando, ou está curando e pregando o reino de Deus. Porque ele foi enviado para isso, para religar o homem com Deus. Um dos pontos principais foi porque Jesus amava muito aquela família e porque almas iam ser alcançadas pelo milagre de Lázaro, né? Jorge, a gente quando fala nesse fenômeno de extraordinários milagres, é que realmente é muito impactante, mas muitas vezes passa também despercebido em nossas vidas. O Evangelho é poder de Deus, e o nosso Deus continua a tempo, fora de tempo, operando na vida do ser humano. E muitas vezes a gente vê um milagre como nós, como você, que é um milagre de Deus, né, Tiago? E a gente, às vezes passa despercebido, a gente estava mortos. Jesus nos deu outra vida, a gente ganhou outra vida, né? Isso é um grande milagre, a gente ser arrancado das garras do inimigo, muitas vezes, do vício, né? Alcoólatra, do vício das drogas e outros vícios que está arraigado, né? Enraizado sobre nossa carne, e de repente vem esse evangelho que é poder de Deus e nos resgata, nos arranca. Não podemos deixar passar despercebido, Tiago, e tá contando, testemunhando desses milagres, que é um resgate de uma vida, né? É o que Jesus fez, a graça de Deus. É igual a mulher do fluxo de sangue, né? Que quando Jesus só tocou o corpo, né? E o milagre foi feito, né? Positivo, o irmão Medeiro falando aqui, e realmente a gente só visa milagres de cura física, mas um dos maiores milagres que Deus fez na minha vida foi o Evangelho me alcançar. Porque quem olhava para a minha vida dizia que vai ficar igual o pai, porque eu venho de uma família humilde, carente, onde meu pai era viciado no alcoolismo, chegava em casa embriagado, e o pessoal vendo aquela cena, aquela vida, dizia que nós ia pelo mesmo caminho, né? E quando eu fiquei de maior, eu comecei realmente a fazer aquilo que o meu pai fazia. Comecei a entrar no mundo do alcoolismo, comecei a beber, comecei a entrar no mundo da prostituição também. E um certo dia, Cristo, ele me alcançou, e na minha vida foi um dos maiores milagres, né? Porque o ser humano ser alcançado pelo Evangelho de Jesus Cristo é realmente um milagre que só Jesus pode fazer. Nenhum médico, ninguém pode fazer um milagre tal, que é a salvação em Cristo Jesus. Isso para mim é um dos maiores milagres que um ser humano pode receber de Cristo, é a salvação eterna. Tá aí. Vou consultar nosso diretor aí. Nosso diretor, podemos ir para o comercial para voltar para um segundo bloco? Então vamos tomar aquele cafezinho com os salgados da Raquel Tavares, né, meu diretor? Daqui a pouco a gente volta com o segundo bloco aqui no nosso podcast Viver para Cristo. É isso, Tiagão? Em nome de Jesus.
Estamos de volta no nosso segundo bloco aqui no podcast, aqui Viver para Cristo, aqui na Semear Web TV, direto da cidade do Alto do Rodrigues, para todo o Rio Grande do Norte, o Brasil e o mundo, pela rede mundial de computadores. Queremos já agradecer a audiência dos nossos ouvintes. O Rio Grande do Norte está ligadinho. Maria Paulina, lá na cidade de São José do Campestre. Muito obrigado pela audiência. Estamos no segundo bloco com o convidado especial, o ministro Jorge, auxiliar Jorge ali, da congregação ali de Tabatinga. Jorge, qual é a experiência de estar participando desse podcast e ver o que Deus tem feito em tua vida, né? Você acabava de testemunhar de onde Deus tinha lhe arrancado e hoje você participando de um programa, de um podcast, trazendo essas experiências, testemunhando também do poder do Evangelho. Meu amigo Medeiros, para mim é uma honra, é uma satisfação imensa estar aqui participando com os irmãos pela primeira vez, uma experiência muito boa. E para mim é um milagre, Jesus em tirar lá do mundo, né? Tirar do alcoolismo, da prostituição, homem brabo que não levava desaforo para casa. E hoje está aqui, da vida, né? Está aqui falando do amor de Jesus Cristo, um privilégio muito grande, porque quando eu comecei o meu ministério, quando eu comecei na igreja, o meu desejo, minha vontade era louvar o Senhor, mas Deus, aquilo que nós queremos não é o que Deus quer, né? Deus me levantou para falar deste amor, e para mim é um privilégio e uma honra estar falando de Jesus Cristo, aonde eu chegar, aonde eu possa ir, sempre vou anunciar o Evangelho, porque quem recebe o Evangelho tem prazer e alegria de transmitir esse Evangelho. Porque o homem que recebe o Evangelho não tem prazer e satisfação de passar o Evangelho adiante, ele precisa nascer de novo. Verdade, Jorge. Eu acredito muito na palavra do nosso Senhor, Tiago, quando Jesus disse que, falando dos frutos, né, se a gente tivesse nele, a gente daria bons frutos. E eu acredito que quando o Evangelho entra de verdade, aquela brabeza que a gente tinha do homem, exatamente. Agora, a gente vive em Cristo, como o apóstolo Paulo, quando foi impactado, não é, por esse Evangelho, ele perde aquela vida dele, aquele status que ele tinha, toda a sua inteligência, sai de cena para ele viver a sabedoria de Deus, se tornou um cordeiro, assim como um de nós, né? Isso é os frutos, é o verdadeiro Evangelho que entra e realmente traz essa mudança. Por isso Jesus disse que realmente o Evangelho é poder de Deus, e aquele que quer vir até ele, né, negue-se a si mesmo e siga. Isso, exatamente. Negar aquela vida, né, indigna que a gente vivia, fazendo tudo aquilo que nós queríamos ou pensava e achando que estava certo, né? Muitas vezes machucando as pessoas, muitas vezes realmente acabando com o nosso próprio corpo, né? Quando a gente ingere muitos venenos, eu chamo de veneno, a questão da droga, do álcool, ou às vezes quando você diz não leva o desaforo para casa, eu entendo muito bem, que realmente lá fora o negócio é diferente. E com Cristo, Tiago, quando esse Evangelho entra, eu vejo o Jorge hoje com esse sorriso no rosto, né? É um cordeiro, né? É um cordeiro. É um cordeiro. Esse é o poder do Evangelho? É o poder do Evangelho. O Evangelho transforma. Tira aquele que está na lama, no pecado, atrás das grades, e transforma num homem novo, faz um homem casado, pai de filho, que vai à igreja, que quando chega na igreja, chega como novos convertidos e transforma em grandes pastores, pregadores da palavra de Deus, obreiros e ajudador da obra do Senhor. Porque quando a gente tem uma transformação, tem uma grande transformação, até o povo da rua pergunta: olha, lá vai fulano, lá vai ciclano, mas hoje em dia diz assim: ó, lá vai o irmão passando ali, né, irmão Jorge? A sociedade, né, ela reconhece, né? Verdade, é uma honra, né? Você passar por um lugar e ver as pessoas testemunhar, dizer quem era esse menino. Eu já ouvi muitas pessoas dizer quem era esse menino, que a vida que ele vivia, a situação que ele passava, nós julgava e dizia que ia ser um bandido, ia morrer cedo. E quando Jesus chega na vida do ser humano, tem que ter transformação. E aquelas mesmas, interessante que aquelas mesmas pessoas que lhe apontavam agora vai ter que olhar para você e vai dizer: verdadeiramente Cristo transformou a vida desse. Muito alegre
de ouvir isso. E toda a honra e toda a glória é para o nosso Senhor Jesus Cristo, porque quem faz isso na vida do ser humano, só Jesus de Nazaré. É muito gratificante, né? É muito gratificante. E outra coisa, a pessoa está com o poder do Espírito Santo, porque quando o crente passa que está confiado na rocha, firme na rocha, a luz resplandece. Não é, irmão Jorge? Não é desse jeito? Como pregador. Irmão Jorge, queria que o senhor falasse só uma palavrinha, uma breve palavrinha do seu testemunho para aqueles que estão em casa, que gostaria de saber como o senhor conhece, saiu do evangélico, o que o senhor fazia, o que de errado, e hoje em dia está um novo homem, uma nova criatura, pregador da palavra de Deus e obreiro da casa do Senhor. Positivo. Rapaz, interessante que pense num cara que tinha raiva de crente. Eu não gostava, quando eu via um culto de rua, eu criticava, falava mal dos crentes. Meu irmão, ele aceitou primeiro que eu era perseguido por mim dentro de casa. Ele vivia, bem dizer, 24 horas na igreja. O que tinha de trabalho na igreja, ele estava na igreja. E eu perseguia, batia de frente, ele lendo a Bíblia, eu chamava ele de besta, dizia que ele não entendia nada, mas ele nunca disse nada, ficou calado na dele. E um certo dia eu estava em casa, minha sogra me convidou para ir a um culto de rua. E eu disse, eu vou lá ouvir aqueles mentirosos falar, só falam mentira, porque quando a pessoa não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, ele só faz criticar. Mas quando ele tem um encontro com Jesus Cristo, aí a situação é diferente. Eu estava ali naquele culto de rua, na minha sogra, e o nosso diácono Bruno estava ministrando a palavra. Ele começou a ministrar a palavra do barco, onde Jesus estava no barco, na tempestade. E ele começou a falar o barco sem Cristo e o barco com Cristo. E começou a falar de céu e de inferno, e aquela voz bradava dentro de mim. E o interessante é que quando eu senti vontade de ir aceitar esse Jesus, a minha mente começou a falar muitas coisas, dizer, você vai aceitar Jesus, você vai parar de se prostituir, você vai ter que parar de beber. E eram coisas que eu gostava de fazer. Então houve ali uma batalha espiritual, né? Meu coração querendo ir e meus desejos carnais querendo que eu ficasse na vida. Mas naquela noite eu tinha ouvido que partiu para a eternidade sem Cristo é inferno eterno, onde o fogo e o bicho nunca morrem. Então naquele momento eu me levantei e disse, se é para ir morar no céu, vale a pena abandonar a prostituição, abandonar o alcoolismo. E para a minha alegria, quando eu me levantei para ir aceitar Jesus, a minha esposa me acompanhou. E até hoje estamos na presença de Jesus, vai fazer 7 anos para a honra e glória de Deus. Glória a Deus. Pode falar, nosso irmão Medeiro. Louvado seja Deus. Né, irmão Medeiro? Com certeza. E temos que testemunhar, com certeza, dos feitos de Jesus em nossas vidas. E também incentivar, dizer que é possível aqueles que ainda se encontram, né? Muitas vezes até como mendigo na rua, como outro dia eu tive oportunidade aqui mesmo, acredito que vocês conhecem Jailton, que já congregou com a gente, e ele falava o quanto era difícil retornar, ele tinha vontade, mas não tinha força, né? E realmente precisamos estar testemunhando desse poder de Deus. A verdade é que a carne, o subconsciente, ele sabe que é errado, mas a carne, você fica tão preso à escravidão chamado carne, ao pecado, os desejos que a carne gosta, que você fica sem força. E aí, é como o Jorge estava falando, fica aquela briga, né? Aquela voz, com certeza, é do inimigo de nossas almas, dizendo que a carne vai deixar de desfrutar tais coisas que outrora, né, realmente estava desfrutando. Agora, eu sempre dizia, em algumas oportunidades de ensinamentos que tinha em uma congregação, que o pecado, ele não é ruim, o pecado. Ele tem sabor de Danone, de iogurte, de todinho, né, de um salgadinho da Raquel Tavares. Agora, a consequência dele é amarga. Então aquela vida miserável pecado, né? que Jorge levava, ia levar a perdição, né? A morte e a morte sem Cristo. O salário do pecado, a Bíblia diz que é a morte. É o pior coisa que tem. Não tem com certeza. Então, se morrer sem Cristo, a gente estamos aqui numa passagem. E quando você se digna daquela vida miserável, deixa a palavra entrar, e Jesus entra, faz morada, começa a cear e tudo faz diferente, né, Tiago? Então a gente quer dar essa palavra de incentivo, assim como o nosso Deus fez com o Jorge, fez comigo também,
que vivia nesse mundão lá fora, na vida de Tiago, o mesmo Deus, ele quer fazer o plano de Deus para toda a humanidade, é que nenhum dos seus se perca, é que todos sejam salvos. Agora, a verdade é que temos que se dignar, né, Tiago, Jorge, da vida miserável que muitas vezes levamos lá fora, né, e realmente dá uma oportunidade de se voltar para o Evangelho, para Cristo. E eu tenho certeza que Cristo, assim como fez na vida de Jorge, quer fazer na tua vida também, amigo ouvinte desse podcast aí pela Semear Web TV. A melhor coisa que a Semear fez foi esse podcast que a gente está falando aqui de Jesus. É bom demais falar de Jesus, que o tempo passa muito rápido. Irmão Jorge, quero que o senhor dê só um resumozinho da palavra de Lázaro, o encerramento da palavra de Lázaro, que dê um resumo de Jesus Cristo, que chama Lázaro para fora. Lázaro é um resumo aí do tema de hoje, né? Um tema muito bom, família que tem amizade com Jesus Cristo. E coisa boa é ter amizade com Jesus Cristo. Coisa boa é ter intimidade com Jesus Cristo, porque quando a gente tem intimidade, a gente sabe que quando a gente tem intimidade com Cristo, através da oração, através de jejum e oração e leitura da palavra, nós sabemos que quando a gente clamar, Jesus vai estar pronto para fazer uma obra na vida ou na vida de quem está buscando a presença de Deus. E um dos maiores milagres para mim da Bíblia Sagrada foi a ressurreição de Lázaro, né? E depois de 4 dias, interessante que quando Jesus manda tirar a pedra, Marta ainda grita: Senhor, já fede, já cheira mal, porque é de 4 dias. Então já estava o corpo se decupando, né? E quando eu vejo isso, o poder de Jesus Cristo ali na terra, naquele momento, foi extraordinário. Eu imagino as carnes voltando a ficar normal, o sangue de Lázaro correr na veia. E quando ele sai para fora, ouve a voz de Cristo. O texto vai dizer que ele sai todo enrolado nas faixas. Não sabemos como foi que Lázaro saiu para fora, mas nós sabemos que Lázaro, quando ouviu a voz de Deus, não sei se ele veio pulando, não sei se ele veio flutuando, mas ele teve que sair para fora. Porque quando Jesus fala, não tem boquinha, né? Tá falado, né? Tá não sei como é que sacramentado, vem, né? eu sei que saiu para fora, com os pés enfaixados, com a cara enfaixada, não estava vendo nem um caminho, mas quando Jesus chama, tem que sair para fora. Que ousadia, Tiago, desculpa, Tiago, que ousadia foi aquela de Marta, hein, em questionar e dizer: se o Senhor tivesse aqui, teu amigo, meu irmão, não tinha morrido. Que ousadia, é muita intimidade mesmo com o mestre para questionar, né, Jorge? Mas você falava da importância da intimidade, né, Tiago? A gente tem um bom diálogo com o nosso mestre, né? Marta ali, ela foi uma hora de aflição, né? E você, quando está naquelas horas de aflição, o seu entorno é desacreditar. Mas quando o crente é lavado, remido pelo Espírito Santo, que acredita na oração do Senhor, já passei por isso, a oração do Senhor move milagre, entendeu? E quando um justo chora, Jesus desce do trono e leva a sua glória e faz um milagre, porque milagre, muitas vezes o pessoal fala em milagre só material, mas milagre espiritual é a melhor coisa que a gente pode ter nessa vida. Verdade. Fala aí, Jorge, desse questionamento aí de Marta a Jesus, que ousadia foi aquela? É porque, vou fazer igual um ditado popular, nós só sabemos onde o sapato aperta quem está coçando, né? Porque realmente Marta estava ali questionando Jesus ali. Se o Senhor estivesse aqui, o Senhor não tinha morrido, o meu irmão não teria morrido, porque Marta já tinha presenciado vários milagres de Jesus. Então ela sabia, se Jesus estivesse no ambiente, o seu irmão não teria morrido, porque ela já tinha visto Jesus ressuscitar o filho da viúva de Naim, já tinha visto vários milagres. Porque se ela tinha intimidade com Jesus, então Jesus realmente... Olha, hoje eu passei lá numa cidade de Naim e vi um cortejo saindo, e quando eu vi aquela situação, mandei a mulher chorar, parar de chorar. É interessante, você mandar uma pessoa parar de chorar, ela não para. Não tem, ela fica soluçando, fica chorando, porque aquela dor é tão grande, mas quando Jesus mandou ela parar de chorar, ela parou imediatamente. O texto vai dizer que ela parou, e quando ela parou de chorar, Jesus tocou no esquife e o menino se levantou. Autoridade de Deus. Você não vai ver nenhuma pessoa mandando teu menino está chorando, você manda ele calar porque ele não cara, ele fica soluçando. Porque a gente não tem autoridade que Jesus Cristo tinha, né? O dono da vida estava mandando ela chorar porque ele
tinha a solução para o problema dela. Muitas das vezes a gente vai consolar um parente que perdeu um ente querente e diz: Deus conforte seu coração, não chore. Mas aquelas nossas palavras não vai confortar. Mas Jesus, quando manda parar de chorar, é porque ele poderia resolver o problema e resolver o problema daquela mulher, né? Então, quando Marta está ali questionando Jesus, porque ela já tinha presenciado vários milagres de Jesus e ouvido da própria boca de Jesus a quantidade de milagres que ele fazia. Então, ela sabia, se Jesus estivesse no ambiente, o irmão dela não teria morrido. A confiança, né, em quem ela cria, né? Jesus chegou na hora certa, né? Chegou na hora certa. Tá descodificado, né? Jesus, quando chegou na hora certa. E até o milagre para Jesus fazer, ele não fez um milagre só entre eles, né? Teve que vir a multidão para que crerem no milagre. Que ele saiu dali corrido, apedrejado, expulso daquela cidade, sem a creditência de muitos. Mas quando Jesus fez o milagre, todos se voltaram a seus pés, né? Louvado seja Deus. Nosso diretor, temos quanto tempo ainda? Já estamos encerrando. Temos ainda 4 minutos, né? A gente já está se preparando para deixar as considerações finais. Auxiliar Jorge, me fala aí como é que está na obra. Você auxilia ali, o evangelista Rufino. Tem atendido também diversas agendas para ministrar a palavra do Senhor, para estar dando um testemunho. E até chegar aos céus, esse é a missão, né? Positivo. Eu congrego ali na congregação de Tabatinga, Canaã. Nosso dirigente, evangelista Rufino, grande homem de Deus, tenho aprendido muito com ele ali. E estou ali ajudando ele a fazer aquela obra. E louvo a Deus porque Deus tem lançado vários convites aí para ministrar essa palavra poderosa, que é a palavra de Deus. Para mim é uma honra e um privilégio, porque eu olhava para mim e não se sentia capaz, né? Porque eu era um pouco tímido, mas quando Deus ele chama, ele se responsabiliza, ele capacita e nos dá o discernimento e a sabedoria para fazer a sua obra, né? Eu quando comecei eu era muito tímido, não tinha muito, se diz, ousadia, intimidade com o público, tinha muita vergonha, mas eu louvo a Deus porque Deus tem tirado, tem transformado, e só a honra e glória para Ele, porque Ele é digno de toda a honra e toda a glória. Então só temos que dizer: eis-me aqui, Senhor, Ele chama e capacita, né? Muitas vezes é verdade, Tiago, a gente se sente, verdade, né? Se sente recuado, incapaz, né? Muitas vezes de cumprir aquela missão, mas quando Deus tem uma obra, uma missão, o próprio Deus, ele diz na palavra dele que Ele nos deu um espírito de ousadia, né? E quando a gente toma posse da palavra do Senhor, e Ele diz que a gente haveria de abrir a boca, Ele ia colocar as palavras na nossa boca, né? É Ele que enche, né? E quando a obra é para você, a obra é para você, não é para Jorge fazer, nem eu vou fazer, não, a obra é sua. Então que você quem tem que segurar firme e forte e permanecer até o fim da vida. Irmão Jorge, mais uma perguntinha basicamente. O que é que o senhor está achando do Congresso do Mardoqueu, que a gente vai haver aqui dia 25, 26 e 27, aí no Alto Rodrigo? Primeiro Congresso do Mardoqueu, que vai ter na nossa cidade. O que é que você está achando aí? O que é que você está prevendo para esse congresso? Vai um grande congresso aí. Eu louvo a Deus que vai ser uma bênção. Os convidados que vão vir aí, os plenitores, grandes homens de Deus, tem alguma mensagem para nós. E o amigo ouvinte que está ouvindo a nossa transmissão, se você quiser vir para o Congresso Mardoqueu, venha, porque vai ser uma bênção de Deus, vai ser dias louvável a Deus, onde a presença de Deus vai ser notória no nosso meio. Estou ansioso para esse congresso, creio que Deus vai fazer grandes prodígios e maravilhas, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Muito obrigado, irmão Jorge, por participar desse podcast. Passe nossa saudação aí para o nosso amigo Medeiros, que já estamos quase encerrando. Obrigado vocês, ouvintes. Obrigado, diretor da CMA TV. Estamos aqui toda segunda ou terça-feira, trazendo esse podcast, uma palavra amiga para o seu coração. Pode encerrar, nosso irmão Medeiros. Agradecer a todos os nossos ouvintes, né? Agradecer a compreensão de todos. A gente ainda está em fase de aprimorar aqui, né? Nosso estúdio aqui da CMA TV, a nossa programação, o nosso podcast. A gente quer cada dia